e estão me dizendo que desejam falar com você. Eu peço desculpa de antemão qualquer falha, princesa. Eles vão fazer nesse trabalho, eles escolhem por Maisinha, se minha conhecida. Hoje eu li tudo que estava atrasado de suas mensagens, então li tudo seu, então já sei o que você falou ou não falou para mim. Então o que eles fazem, amigas e amigos? Eles contornam para o fenômeno ser apresentado publicamente. Isso não é uma comprovação cabal, vocês entendem? É só um indício, uma provocação para a gente refletir sobre o assunto, né? Diante das câmeras, ao vivo. É uma ousadia, porque o fenômeno paranormal e as leituras psíquicas, como chamam aqui os americanos, sofrem muita interferência das mentes que estão acompanhando. Lembra que eu falei da física quântica? A consciência que observa interfere o objeto ou o fenômeno observado, ou processos, eles não falam mais de objetos. Eles falam de processos, de probabilidade de eventos e não de eventos. E os eventos podem estar acontecendo e não acontecendo ao mesmo tempo. E não é que pode ou não estar. Lembram da história do paradoxo do gato de Schrödinger? Fabuloso, leiam sobre isso, é uma sugestão também. Maisinha, então, aí eles contornam, vão falar de coisas que eu não saiba, digo, eu pessoa, o médium, que Maisinha só conhece, e normalmente eles escolhem assuntos que ela não falou com nenhuma pessoa, com os destinatários ou destinatárias, que com nenhuma pessoa mais ela falou. Que ela própria sabe que não conversou nem comigo, nem com ninguém que pudesse me dizer. Eu acho sempre interessante, como um indício de que nós estamos num universo de consciência, e que pode estar essa consciência em assuntos simples como esses que eu apresentei, que eu posso apresentar aqui, e os que eu apresentei, que não são tão simples assim, é muito mais importante. A faixa da supraordenação, de entrelaçarmos as disciplinas do conhecimento e apresentarmos uma visão mais lúcida da realidade, mais completa e mais lúcida, que inclui a espiritualidade de Deus. Sem excluir, isso é uma seita, isso é um sectarismo, isso é uma forma de cindir a realidade e dizer, essa parte não existe, como assim? Lembremos de Immanuel Kant, o grande filósofo alemão, citei acho que há uns 2 ou 3 meses, que trouxe uma para mim, das minhas mais preferidas afirmações em defesa da realidade do mundo espiritual. Immanuel Kant, se não estiver enganado, o autor famigeradíssimo da filosofia, os alemães são fabulosos em filosofia e em física, né? Immanuel Kant, pelo que eu me recordo, Wagner, cheque por gentileza, viveu entre 1724 e 1804. Olhem só esse homem que época viveu. Ele disse algo que eu achei extraordinariamente sensato. A questão é sensatez, pensar com clareza. Quando nós ouvimos falar de eventos isolados, de aparições, de fenômenos espirituais, mediúnicos, nós ouvimos com uma certa suspeita sobre a procedência do que foi dito, a qualidade do testemunho, mas quando observamos a generalidade dos eventos, não há como negar que eles sejam reais. Que bom senso! Um homem genial como Immanuel Kant diria isso. Você tem um antigo clássico por assim dizer, né, do século XVIII, porque há quem diga que filosofia clássica mesmo é só a grega. Eu considero que existe um classicismo mais moderno. Desculpem os filósofos, eu estou entrando na área de vocês. Mas existe um outro classicismo da época do iluminismo, de que fez parte Immanuel Kant relativamente, não era francês, estava na Alemanha, estava tratando de outros assuntos, a crítica da razão pura. Por exemplo, quando tive contato com isso, magnífico, outro autor que eu indico com gosto. Maravilha, grande gênio do plano sublime. Tem uma coisa curiosa sobre ele, Maisinha, permita eu comentar isso. Você espera um pouquinho, né, princesa? E tem uma coisa curiosa sobre ele que eu achava bem interessante quando tive acesso. É que as pessoas, ele era tão pontual, que as pessoas corrigiam o relógio quando ele passava para fazer um passeio todos os dias. Ele fazia um passeio a pé. Que intuição, não é? Porque caminhadas a pé constituem exercício físico. Então ele fazia um passeio, se eu não me engano, isso eu posso me equivocar, eu me recordo de ser 15 horas, 3 da tarde. As pessoas corrigiam seus relógios, porque os relógios à corda tinham mais facilidade de alterar. Havia pessoas que corrigiam, não sei se isso foi lendário, ou uma forma humorística de apresentar, a forma metódica de ele ser, mas as pessoas corrigiam o relógio quando ele passava passeando. Ah, o professor Kant está passando, vamos corrigir o relógio. O meu que está errado, não é ele que já atrasou ou adiantou a saída para o passeio, o meu relógio deve estar errado, e corrigiam. É isso, o testemunho das pessoas. Acreditar nas pessoas. É insensato, nós sabemos quando a pessoa está fraudando ou não.
Todos podemos nos enganar. Aqui ou ali nós vamos confiar em alguém que traz nossa confiança. Mas de um modo geral, nós sabemos quando a pessoa está fraudando ou não. Não é. Com um pouco de experiência, um pouco de maturidade, um pouquinho de esclarecimento e inteligência, mesmo pessoas com pouca cultura detectam: essa pessoa está forjada, essa pessoa é artificial, essa pessoa está ocultando suas verdadeiras intenções. Não é verdade. Então, Maisinha, pelo que eu estou captando dos nossos amigos espirituais, você nessa última semana, sem saber porque hoje eu falei de manhã, Maisinha, faça preces porque talvez eu fale com você quando você apresentar. Pronto, talvez eu canalize os espíritos, isso eu falei a ela. Foi a única coisa, né, Maisinha? Maisinha, me ajude, faça uma boa prece para a gente fazer uma boa canalização. Mas o que aconteceu? Só hoje Maisinha ficou sabendo e ela não entendeu por quê. Segundo eu estou captando, Maisinha, desculpa qualquer falha de filtragem, e as amigas e amigos que nos acompanham, que durante essa semana não havia programado, eu também não sabia, eles é que haviam programado. Durante essa semana você se sentiu mais mediúnica, percebeu mais, desculpe desviar o olhar só para não ser induzido por sua resposta, depois eu vejo a confirmação dessa parte. Percebeu a presença de seu avô, Maisinha é dotada de mediunidade como eu. Apenas ela não trabalha com isso, ela é profissional da área de odontologia e trabalha num hospital de Sergipe. Embora hoje não com odontologia, né, Maisinha, mas durante 15 anos de odontologia, hoje trabalha na área hospitalar. Então, percebeu a presença vívida de seu avô, João, a ponto de se comover. Percebeu a presença de Mateus Anacleto, e você se lembrou muito que antes ele se chamava, apresentava Mateus de Antioquia. Que saudade, como se estivesse lembrando da época da igreja de Antioquia e de se comover também. Nossa, estou tão emocionado, deve ser o estresse dessa época. Mas só que você estava estressado nas outras semanas, não lembrava nem de Mateus, como Mateus de Antioquia, nem de seu avô, João, nem ficava se emocionando assim em casa, enquanto se lembrava em suas preces as presenças desses ilustres espíritos, um que foi seu avô biológico da família consanguínea e o outro que nessa encarnação não tem ligação com você porque tem séculos que não reencarna. Mas essa primeira parte, tá tudo certo, amada? Perfeito, mami. Muito obrigada. Perfeito. Graças a Deus. Inclusive de me referir a Mateus como Mateus de Antioquia. O curioso, o que eu posso dizer quando eu pergunto, amigos, é por causa da filtragem. Eles existem, eles estão se comunicando. Mas como passa pelo filtro mediúnico, pode haver alguma coisa truncada. Por isso que eu tenho que perguntar. Ela está confirmando, é a minha filtragem, não a existência deles. Vocês estão entendendo a diferença? Porque não pode se confundir, não é? Uma socióloga cientista esteve conosco da Nova Zelândia em 2011, Emma Frances Stone, e então quando ela foi dar o depoimento do contato que eu fiz com ela em consultório, falando, a Eugênia pediu que falasse inglês e falando de coisas íntimas só dela, ela trocou e disse quando deu o depoimento, ela não tinha como saber Eugênia Spásia. Não, Eugênia tem como saber que ela é um espírito do plano do bem, que tem acesso. Eu é que não posso saber como médium, né? Ficou bem curiosa essa experiência, ficou bem curiosa. E Maisinha disseram que e nesse período, além da emoção, porque geralmente na emoção você para, pelo menos estou me dizendo isso agora, mas eu não me recordo se eu ter me dito isso em outra ocasião, para se concentrar, focar na emoção, no sentimento, na devoção, na alegria, grata compensação psicológica, emocional, espiritual, daquela presença, mas só que você continuava escrevendo mesmo assim, em vez de parar, diferentemente do que acontecia em outras épocas, quando você tinha essas emoções, e você estava escrevendo uma fala consigo mesma, e que entravam falas deles, e não parava de escrever, tinha um impulso para interessante, e eu não estou parando, nem continuo escrevendo, derrubava e tirava as lágrimas quanto possível, e continuava escrevendo. Teve isso, Maisinha? Perfeito, teve exatamente isso. E fora do seu padrão, você costuma, nesses momentos de emoção, dar uma paradinha, não é isso? Sim, e não parava, exatamente como está sendo descrito. Eu não me recordo você ter dito que era padrão seu dar paradinha, eu sei que você escreve quando está nessas preces, mas não sabia que dava paradinha no momento das emoções e que muito menos essa parte que eles disseram nessa semana. E mais que você lembrou-se, como há muito tempo, curioso que você de novo vai ser o curioso, né? Porque normalmente demora muito tempo para você lembrar dela, uma outra figura da sua parentela biológica, que quase sempre demora um tempão, aí quando ela aparece, aí venho eu dizer a você, de novo na semana, Mãe Santa andou visitando você, e você, peraí, será que eu tô? Daí você deu uma duvidazinha, não foi tão com emoção. Mãe Santa, tô me lembrando agora forte, mas será que ela tá por aqui? Por que eu tô lembrando de Mãe Santa? E novamente essa semana aconteceu isso, né, Maisinha? Exatamente.
exatamente dessa forma. Que bom, Maisinha, graças a Deus, fico muito confortado especialmente para passar para as amigas e os amigos. Eu me sinto, amigos, amigas, um médium xamã de tribo, uma tribuzinha, alguns amigos, amigas e pronto, canalizo para essas pessoas. E eles, para que não sei, geralmente assuntos que eu não conheço e também às vezes contradedutivos. Aquilo que eu, pelo que eu conheço a pessoa, jamais teria acontecido, uma memória que não teria cabimento eu me recordar. E aí ela fala, e Matheus Nacleto, que eu toquei num assunto com você recentemente, sobre uma das experiências mais fortes suas, traumáticas da vida adulta, e dizendo, Maisinha, como isso foi bom para você, como você agiu corretamente, como você foi justa nos 2 momentos. E aí então, falei sobre isso com você, e eles estão dizendo que aconteceu nos dias seguintes exatamente o contrário. Você voltou a essas experiências e há muito tempo isso resolvido. E começou a questionar, apesar de você confiar em mim, e apesar de você concordar com meus argumentos, nós tocamos, porque isso me lembro, há uma semana nós tocamos esse assunto. E aí, então, de confidências e assuntos de Maisinha. Todos nós temos nossas experiências ruins, não é? Então, 2 experiências dela, então, toquei rapidamente. Nossa, como cada vez mais o tempo passa, mais eu vejo como você agiu certo, de forma correta, etc. Ali, de forma muito ética, espiritual, justa. E aí, então, só que falamos, e você ficou se questionando, mas como é que eu concordo? Hoje eu estou mais amadurecida para entender como foi certo, e cada vez está mais claro que está certo, e emocionalmente ficou afetada, como se estivesse catando onde foi que pecou, porque não tinha mais como buscar, não tinha espaço nenhum para dizer que foi um erro. Foi apenas alguma coisa que algumas pessoas não concordariam, porque não tem nível para compreender, só isso. Mas não há sempre essa questão, amigas, amigos. Isso aqui eu guardo para o meu coração. Uma parte de pessoas mais maduras compreende, outra parte não. A experiência agir dessa forma foi a forma mais honesta, mais justa, mais correta, mais espiritual. E outras pessoas mais convencionais ou retrógradas achariam que não. Acontece muito isso nas vidas de todas as pessoas decentes e do bem. Então, Maisinha, aconteceu isso, amada? Aconteceu muito, muito, muito obrigada. Lamento que tenha acontecido, mas feliz eles dizerem, para dizer, foi um processo obsessivo que se aproveitou. Os assédios morais, né? Os assédios assédio moral é ataque de pessoas encarnadas. Os assédios espirituais, influências do mal existem seres que aproveitam a oportunidade, como disse o apóstolo, as forças do mal são como um leão nos contornando, como se nós fôssemos a presa, esperando o momento de dar o bote. Então a gente tem um momento do abaissemento do nível mental, moral, né? Então a gente, moral em francês, a gente tem uma queda, eles entram, aproveitando, e ela diz inclusive que você se lembrou disso, aproveitando para todas e todos. A voz da culpa, quando se converte em complexo de culpa, é a voz do mal que mais se parece com a voz do bem. Você se lembrou disso também, não foi, Maisinha? Lembrei pois disso. Então, ratificando com você que exatamente isso foi uma influência do mal. Você ia falar, princesa? Não, e lembrei disso porque recentemente você até reforçou isso numa solene. Sim. Sobre essa sobre fala. Esse assunto. E aí isso. E aí eu lembrei logo dessa sua fala na solene. E eu ficava me questionando também. Eu disse, meu Deus, isso é obsessão? Foi bem confuso e... Nossa, que bom, mas que bom que você, que foi um conforto para você. Mas para encerrar, muito conforto. Isso é um pouco de recreio, gente, balinha para as crianças interiores que gostam de indícios que não, comprovação absoluta não é de modo algum. Mas existem grandes pesquisas científicas na área de experiência de quase morte, na área de transcomunicação instrumental, nos relatórios mediúnicos sobre gênios mediúnicos como Chico Xavier, com caligrafia inclusive das pessoas que se comunicaram. É só a gente querer pesquisar, é uma provocação para vocês fazerem seus estudos. Vocês compreendem? A nossa equipe publica como sessão de provas de mortalidade da alma, eu diria indícios, mas tudo bem, eles chegaram de algum acordo que a palavra é prova, tudo bem. Prova pode ser refutada. Então, eles dizem também que aconteceu nessa semana, no contato com o seu avô João, ele dizer, voltando para uma parte leve, de ele, como há muito tempo não vem, vir para você, aborrecido no bom sentido com o seu paizinho biológico, olha, você diga, Macedo,
você procure mais cedo para... Aí aquelas questões de saúde, etc, etc, como há um tempão não acontece. Eu sei que você está com cuidado com seus paizinhos, maisinha, porque são como os meus grupos de risco na terceira idade. Mas é porque ele vê naquele padrão que vinha lá atrás, e há muito tempo ele não vem, trazendo assuntos relacionados a uma orientação que você desse, algumas broncas do bem, como invertendo o papel de pai e filha para ser mãe e filho, não é? E aconteceu isso essa semana, mas exatamente, não vinha há muito tempo. Aconteceu, exatamente. Como há muito tempo não acontecia. Não acontecia. E uma coisa que também eu não me recordo de você ter falado isso para mim. Aí é uma coisa bem contradedutiva. Nem em confidência, não em público, mas eu sei que é leve, mas eu já sei o que é e eu sei que você não vai se incomodar. E aí uma coisa que você sentiu, veio à sua cabeça, e por que eu tô com isso na cabeça? Por que eu tô com isso na cabeça? E veio mais de uma vez pelo que eu estou captando. De você julgar. Você nunca me disse isso, mas eu não que eu lembre. A não ser que você diga, mami, uma vez eu disse, você não está lembrado. Mas eu não me recordo. Então é uma confidência pública, olhem, dos espíritos. Mas não é nada demais, não. Eu sei que maisinha com isso, maisinha ela não vai se incomodar. Em alguns homens eles dizem, pode dizer que a pessoa não vai se ferir. Nesse caso, eu próprio sei, pelo que ela está dizendo, que maisinha não se incomoda. Apenas uma curiosidade. Aí veio mais uma vez a cabeça, será que Tiago foi meu filho em outra vida? E veio uma vez, veio duas, veio três, e um pensamento que nunca aconteceu com você. Você não teve essas especulações se Tiago foi o marido. Eu estou falando do marido de Maisinha. De o marido ter sido filho dela ou não, mas veio mais de uma vez essa semana. Isso mesmo, Maisinha. Isso mesmo. Especificamente nessa semana. Maisinha, adorei falar com você, princesa. Muito obrigada. Muita saudade, princesa. Muita saudade também. Aí fica parecendo que a gente está passando por cima por causa do delay, né? Perdão, pode falar. Minha gratidão imensa a você, a Eugênia Aspásia, a Matheus Anacleto, a todos eles, por tantas bênçãos, tantas graças que a gente recebe todos os dias aqui. Eu também, Maisinha, muito agradecido. Muito obrigada. De nada, de que eu também agradecido, uma mesma vibração de gratidão para elas e eles, porque eu sou o primeiro a ser beneficiado, lógico, porque eu estou canalizando, não é? Um beijo especialíssimo no seu coração de irmã do Espírito. É um prêmio quando a gente... É um prêmio que a gente tem irmão do Espírito, que também é irmão biológico, mas o mais importante é o irmão do Espírito, a irmã do Espírito, porque se há biologia, se há ligação com sanguíneo ou não, é secundário. Pode reforçar só, mas não tendo, quantas e quantas vocês sentem isso, né?